Então, assim, ele pode ter mais elétrons do que prótons, ele pode ter menos elétrons do que prótons, tá? Então, a gente já sabe que quando ele está em desequilíbrio, ele é um íon. Então, beleza. Aí agora a gente sabe que esse cara está no núcleo e esse aqui está orbitando em volta do núcleo, porque um atrai o outro, certo? Tem um estudo legal que diz que o tempo e o espaço é como se fosse um tecido e o Sol é como se fosse uma bola, fazendo peso nesse tecido. E quando ele faz peso no tecido, tudo que está em volta dele se distorce, né? Por isso tem essa tendência dos planetas estarem girando em torno do Sol, né? Que é como se ele atraísse os planetas por essa questão gravitacional, né? Então, só a título de informação. A mesma coisa acontece aqui. Esses caras eles estão se atraindo, né? Mas para a gente compreender melhor, a gente vai fazer relação com isso bem aqui. Um ímã, para a gente compreender melhor essa parte de atração, né? Um ímã, se a gente quebrar ele no meio, ele vai formar um novo ímã, tá? Ele nunca... Porque a gente sabe que ele tem essa propriedade aqui de atrair metais e tudo, mas se a gente pegar um outro ímã, a gente vai ver que quando a gente aproxima ele do mesmo lado, ele se repele. Mas quando a gente aproxima ele de lados opostos, ele atrai. Porque um lado do ímã ele é positivo e o outro lado é negativo. Então, se eu pegar o negativo com o negativo, ele vai se repelir. E o positivo com o positivo também vai se repelir. Mas se eu pegar o negativo com o positivo, ele se une, né, os ímãs, por causa dessa característicazinha aqui, ó, tá? Então, assim, por que que os opostos eles se atraem? Porque justamente isso, o positivo, ele tá aqui para puxar os elétrons, para atrair os elétrons. Então, quando a gente pega um ímã de um lado positivo e joga no lado negativo, o que atrai ele é essa força, tá? De atração entre prótons e elétrons. Justamente isso é que vai provocar a corrente elétrica. O nome elétrica é porque a única coisa no átomo que vai se deslocar mesmo para esse fenômeno acontecer são os elétrons, não são os prótons. Os prótons eles vão sempre ficar no núcleo. O que vai se deslocar no átomo vão ser os elétrons, beleza? Bom, pessoal, então a gente já sabe que o que vai se deslocar no átomo são os elétrons livres, que são os elétrons mais afastados do núcleo, tá? Eles que são responsáveis pela corrente elétrica, eles que se deslocam fazendo a corrente elétrica. Fiz esse desenho aqui para exemplificar isso, tá? Esse carinha aqui, ó, de boca aberta, bastante elétron aqui dentro dele, tá? Sinal de menos indicando que ele é negativo. Aqui um condutor como se fosse um canudo, tá? Esse carinha aqui sugando os elétrons do outro, aqui bastante espaço para esses elétrons, sinal de mais indicando que ele é positivo. E aqui a gente vê, né? Se ele é positivo é porque está faltando elétrons nele. Ele tem mais prótons, então está faltando elétrons, ele está sugando, né, os elétrons. Se aqui já é negativo, ele tem mais elétrons, ou seja, ele vai ceder os elétrons porque ele tem muito, né? Já está sobrando. Então, assim, isso aqui está mostrando o sentido real da corrente elétrica, que é do negativo para o positivo. Tá fácil da gente entender. Por quê? Porque que se desloca é o elétron, né? Ele que vai se deslocar, os elétrons livres, né? Então a gente entende que o sentido real da corrente elétrica é do negativo para o positivo. Por que que eu estou falando isso? Porque vocês vão ouvir falar aí de sentido convencional da corrente elétrica, beleza? E aí o sentido convencional diz que a corrente elétrica vem do positivo para o negativo, tá? Mas isso aí foi durante um tempo que se acreditava que era assim. Mas a partir dos estudos, né, dos experimentos, se descobriu que o átomo tem essa característica, que quem se desloca são os elétrons. Portanto, a corrente elétrica tem esse sentido real, do negativo para o positivo. Beleza? Ah, e por que eu preciso saber disso? Porque você vai fazer medição de corrente elétrica. Se você sabe o sentido, você vai fazer a ligação corretamente. Se você usar um alicate amperímetro para medir corrente elétrica, ele parece uma garrinha assim, ó. E ele tem uma setinha nele. Essa setinha você tem que botar certinho em direção do fluxo da corrente elétrica, tá? E aí, se você tem esse conhecimento, você não se perde. Aqui em cima, ó, eu botei a unidade de medida de corrente elétrica, tá? Que é o ampere. O símbolo dele é a letra A, tá bom? Vocês podem encontrar o conceito de fluxo de corrente elétrica. O seguinte, é um fluxo ordenado de elétrons num condutor
quando ele é submetido a uma DDP, que é o que a gente vai falar aqui da próxima, que é o próximo assunto.